Seja bem-vindo. Talvez você já tenha percebido algo curioso. Pessoas extremamente inteligentes, muitas vezes, não seguem padrões comuns de comportamento. Preferem a solidão em certos momentos, criam rotinas pouco convencionais, desenvolvem manias que parecem estranhas para quem observa de fora e, não raro, são julgadas por isso. Esses hábitos despertam curiosidade, causam desconforto social e levantam uma pergunta silenciosa: por que mentes brilhantes tendem a agir de forma tão diferente? Ao longo deste vídeo, vamos analisar esse fenômeno sob a ótica da psicologia do comportamento humano, explorando como traços cognitivos, padrões mentais e mecanismos de adaptação moldam hábitos incomuns, relações mais seletivas e uma forma particular de enxergar o mundo. Você vai entender por que esses comportamentos não são aleatórios, como eles surgem, quais dores internas costumam acompanhar esse perfil e, principalmente, de que maneira esses hábitos funcionam como soluções psicológicas, não como falhas. Se em algum momento você já se sentiu deslocado, incompreendido ou diferente demais, este conteúdo foi pensado exatamente para você. Antes de seguir adiante, vale um acordo simples entre nós. Se esse tema já despertou sua atenção, deixe o like agora. Isso sinaliza que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo e alcançar mais pessoas que também se sentem deslocadas, curiosas ou em busca de compreensão. Inscreva-se no canal para acompanhar análises profundas sobre comportamento humano, personalidade e padrões psicológicos que raramente são discutidos de forma racional. E, acima de tudo, permaneça até o final deste vídeo, porque as ideias apresentadas aqui se conectam como peças de um mesmo quebra-cabeça. Sair antes é como observar apenas o sintoma e ignorar a causa. O ponto mais revelador costuma surgir quando tudo começa a fazer sentido. E é exatamente lá que muita gente percebe algo importante sobre si mesma. Quando a mente anda mais rápido que o mundo, existe um padrão curioso que costuma passar despercebido. Pessoas com alta capacidade intelectual acabam desenvolvendo hábitos considerados estranhos, porque o ritmo interno delas simplesmente não acompanha o ritmo social. Carl Jung observava que quanto mais consciente alguém se torna, mais entra em conflito com normas coletivas. Isso ajuda a explicar por que essas pessoas preferem silêncio ao barulho, profundidade ao superficial, repetição ao improviso social. Não é arrogância nem isolamento por superioridade, é economia mental. A mente percebe cedo que interações vazias drenam energia, então cria filtros naturais, rotinas próprias, horários incomuns, interesses que não dependem de validação externa. Para quem observa de fora, isso parece excentricidade. Para quem vive por dentro, é apenas funcionamento. O problema começa quando esse distanciamento gera julgamentos, ruídos nos relacionamentos e a sensação constante de não pertencer. E é nesse ponto que outros hábitos, ainda mais estranhos, começam a surgir quase sem que a pessoa perceba. Existe um momento silencioso em que muita gente inteligente percebe que não está fora de lugar, só está fora de ritmo. Enquanto o mundo corre atrás de barulho, respostas rápidas e validação constante, essa mente funciona em outra frequência. Ela observa mais do que reage, analisa antes de falar e, sem perceber, começa a se afastar de certos comportamentos comuns. Não por desprezo, mas por incompatibilidade. Carl Jung já apontava algo parecido quando falava do conflito entre o indivíduo consciente e a massa. Quanto mais alguém entende seus próprios processos internos, menos consegue fingir que certas coisas fazem sentido. E aí surgem os hábitos considerados estranhos. Preferir ficar sozinho depois de um dia socialmente exaustivo. Pensar demais antes de responder uma mensagem simples.
Evitar encontros que parecem leves, mas exigem um esforço mental enorme. Para quem vê de fora, isso soa como frieza. Por dentro, é apenas preservação. O ponto é que essa mente não desliga fácil. Ela conecta padrões, lê intenções, percebe nuances que passam batido para a maioria. Uma conversa casual nunca é só casual. Um ambiente barulhento nunca é só barulho. Tudo vira estímulo, tudo vira informação. Então o cérebro aprende rápido. Se eu reduzir o excesso, funciono melhor. É aí que nascem rotinas incomuns, horários estranhos, gostos específicos, escolhas que não seguem a lógica social padrão. Não é rebeldia, é adaptação. Jung chamaria isso de um ajuste natural entre o mundo interno e o externo. O problema é que o mundo externo nem sempre entende, e quando não entende, julga, rotula, chama de esquisito, antissocial, distante. Só que ninguém vê o custo mental de se encaixar onde não há sintonia. Com o tempo, essa diferença começa a pesar. A pessoa percebe que precisa se explicar demais para ser aceita, que precisa diminuir quem é para caber em certos espaços. E aos poucos vai escolhendo o silêncio, vai escolhendo a distância, vai escolhendo hábitos que a mantenham funcional, mesmo que pareçam estranhos. É um paradoxo curioso. Quanto mais clara a mente, mais confusa a relação com o mundo. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, quase sem aviso. Um convite recusado aqui, uma conversa evitada ali, um padrão que se repete, até que quando a pessoa percebe, já está vivendo de um jeito que poucos entendem, mas que internamente faz todo sentido. E é exatamente nesse ponto que algo começa a se formar por baixo desses hábitos. Algo que parece proteção, mas cobra um preço silencioso. Hábitos estranhos como mecanismo de controle. Quando a mente pensa demais, o comportamento tenta equilibrar. Jung chamava isso de compensação psíquica. É por isso que pessoas muito inteligentes criam rotinas rígidas, rituais pessoais e manias aparentemente sem sentido. Caminhar sempre pelo mesmo caminho, repetir músicas, organizar objetos, seguir horários pouco convencionais. Esses hábitos funcionam como âncoras. Eles reduzem o ruído interno de uma mente que nunca desacelera. Psicologicamente, trazem previsibilidade para um mundo percebido como caótico. O detalhe é que, socialmente, esses comportamentos reforçam a imagem de alguém estranho, fechado ou difícil. Quanto mais essa pessoa é pressionada a mudar, mais se apega a esses padrões. O hábito deixa de ser apenas conforto e passa a ser proteção. E essa proteção começa a impactar algo ainda mais sensível, a forma como ela se conecta emocionalmente com os outros. Em algum ponto da vida, muita gente inteligente percebe que o mundo é imprevisível demais para ser vivido no modo automático. As pessoas mudam de humor, promessas se desfazem, relações oscilam, planos saem do controle. E quando a mente já está acostumada a pensar em várias camadas ao mesmo tempo, essa instabilidade pesa. É aí que entram os hábitos estranhos. Não como mania aleatória, mas como uma forma silenciosa de organizar o caos. Carl Jung explicava que, quando o mundo externo parece confuso demais, o psiquismo cria compensações internas. Na prática, isso aparece em coisas simples. Acordar sempre no mesmo horário, comer quase sempre a mesma coisa, ouvir a mesma música em momentos específicos, organizar objetos de um jeito quase ritualístico. Para quem vê de fora, soa exagerado. Para quem vive isso, é alívio. Esses pequenos controles não são sobre rigidez, são sobre segurança mental. É como se a pessoa dissesse para o próprio cérebro: aqui, pelo menos aqui, tudo está sob controle. O curioso é que esses hábitos costumam surgir depois de experiências de frustração, não antes. Depois de decepções, conflitos sociais, ambientes instáveis, relações confusas.
A mente aprende, mesmo sem perceber, que não dá para confiar totalmente no externo. Então cria ilhas de previsibilidade. Um café tomado sempre do mesmo jeito vira mais do que um hábito, vira um ponto de estabilidade. Um caminho repetido vira um espaço de silêncio mental. Um horário incomum vira um refúgio contra a sobrecarga social. Não é fuga da realidade, é uma forma de continuar funcionando dentro dela. Estudos em psicologia comportamental mostram que rotinas previsíveis reduzem ansiedade e desgaste cognitivo, especialmente em pessoas com alta sensibilidade mental. O problema é que, quanto mais esses hábitos ajudam por dentro, menos eles são compreendidos por fora. E aí nasce um conflito silencioso. A pessoa percebe que esses comportamentos a mantêm inteira, mas também a distanciam dos outros. Comentários surgem: você é estranho, relaxa, para de ser assim. Só que mudar não parece uma opção simples, porque abandonar esses hábitos é como tirar uma proteção. Então ela se fecha mais, ajusta ainda mais o próprio mundo. E sem perceber, começa a viver numa linha tênue entre equilíbrio e isolamento. Esses hábitos não são o problema, são a solução encontrada até aqui. A questão é o preço invisível que eles cobram quando viram a única forma de se sentir seguro. E esse preço não aparece de imediato. Ele vai se acumulando devagar, enquanto a pessoa acredita que está apenas se organizando, quando na verdade está se preparando para algo que ainda não sabe nomear. A solidão de quem entende demais. Essa solidão não vem da falta de pessoas, mas da falta de sintonia. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Pessoas inteligentes vivem mais nesse mundo interno, analisando tudo, inclusive a si mesmas. Isso muda completamente a forma como se relacionam. Elas observam mais do que participam, escutam mais do que falam e, muitas vezes, se afastam antes mesmo de serem rejeitadas. Parece frieza, mas é sensibilidade em excesso. O hábito estranho aqui é o afastamento estratégico. Menos contato, menos conflito, menos desgaste emocional. Só que esse afastamento cria um paradoxo silencioso. Quanto mais a pessoa se protege, mais sente que ninguém a entende de verdade. E essa tensão começa a moldar decisões, escolhas sociais e até a identidade, fazendo muitos se perguntarem se o problema está neles ou se o mundo simplesmente não foi feito para mentes que funcionam diferente. Existe um tipo de solidão que quase ninguém percebe de fora. Não é a solidão de quem não tem ninguém, é a solidão de quem até está rodeado de pessoas, mas sente que não está realmente junto. Pessoas inteligentes costumam descobrir isso cedo. Elas entram em conversas, participam de encontros, mantêm relações, mas algo não encaixa. Falta profundidade, sobra ruído. Carl Jung dizia que quanto mais alguém se aproxima de si mesmo, mais se distancia da adaptação cega ao coletivo. E essa distância não nasce do ego, nasce da percepção. A pessoa começa a notar detalhes que outros ignoram. Contradições, máscaras sociais, falas automáticas. E isso muda tudo. Estar presente passa a cansar. Fingir interesse pesa. Rir por educação vira esforço. Então, aos poucos, ela começa a se retirar. Não dramaticamente, mas em silêncio. Esse afastamento raramente é consciente no começo. Ele acontece em pequenas escolhas. Responder menos mensagens, evitar certos ambientes, preferir encontros pontuais à convivência constante. Não é desprezo pelas pessoas, é uma tentativa de preservar energia emocional. Estudos sobre alta capacidade cognitiva mostram que mentes mais analíticas tendem a sentir maior sobrecarga em interações sociais superficiais. O cérebro trabalha demais, interpreta demais, absorve demais. E chega uma hora em que a única forma de continuar inteiro é reduzir o contato. Só que essa redução cobra um preço. A pessoa passa a ser vista como distante, fria, inacessível.
e, ironicamente, começa a ser menos procurada. O que era proteção vira isolamento. O ponto mais delicado é quando essa solidão começa a se confundir com identidade. A pessoa não pensa estou sozinho, mas sou assim. E aí surge um ciclo silencioso. Quanto menos conexão real existe, mais difícil parece criar conexão no futuro. Não por falta de vontade, mas por falta de sintonia. Jung falava do perigo de se identificar demais com a própria fortaleza interna e esquecer da ponte com o outro. Porque, embora o mundo social seja cansativo, ele ainda é humano. A questão não é se afastar ou se expor totalmente. É perceber quando o afastamento deixa de ser escolha e vira hábito automático. E essa linha é muito fina, quase invisível. Quem cruza raramente percebe na hora. Só sente depois, quando começa a se perguntar por que se sente entendido por quase ninguém, mesmo entendendo tanta coisa sobre o mundo. Se você chegou até aqui, já deu para perceber que esses hábitos estranhos nunca foram aleatórios. Eles não surgem por acaso, nem são falhas de personalidade. São respostas inteligentes a um mundo barulhento, imprevisível e muitas vezes superficial demais. Pessoas inteligentes não vivem diferente porque querem ser diferentes. Vivem diferente porque enxergam diferente. Pensam mais fundo, sentem mais rápido, percebem o que a maioria ignora, e isso cobra um preço. O verdadeiro desafio não é se encaixar ou mudar quem você é, mas entender quando seus hábitos estão te protegendo e quando começam a te isolar. Porque inteligência não é se afastar do mundo, nem se perder nele. É saber até onde ir, quando ficar e, principalmente, reconhecer que funcionar de outro jeito não é um defeito, é um sinal de consciência. Antes de sair, deixa eu te pedir algo simples. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de análise profunda sobre comportamento humano precisa alcançar mais gente. Se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos sobre psicologia, personalidade, solidão e padrões mentais que quase ninguém explica desse jeito. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos, porque muitas das próximas análises nascem exatamente dessas sugestões. Aproveita também para assistir ao vídeo que está aparecendo no card e explorar a playlist completa do canal, onde cada conteúdo se conecta com o outro. Se esse assunto te tocou, tem muito mais esperando por você ali.